eu sempre estava querendo falar. Uma boa madrugada pra gente. Há muito tempo que não participo de uma vigília e estamos honrando a Deus nessa madrugada. A igreja apoia o soldado ferido de Cristo, junto com todos vocês. E nada mais, nada menos, quem pensou que ia ficar sem a palavra da campanha de sábado, se deu mal. Vai ter sim. Vamos estar falando de Ruth e Boaz, mas hoje vamos estar falando principalmente de Boaz, porque vocês estão ouvindo já 7 sábados falando de Ruth, Boaz e Noemi. Quase pouquíssimo falando de Boaz. Hoje eu vou estar falando do homem, vou estar falando de Boaz e vou estar falando um pouco do meu esposo. Só que ele não sabia disso não. Então, Deus quer que eu fale nessa vigília. E vou estar falando diretamente para vocês, homens. Amém? Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Abaixa sua... Não precisa ficar de pé. Abaixa só a sua cabeça aí. Senhor Deus. Sim, meu Deus. Que através desta madrugada, desta vigília, Sim. já estamos na data 8/7, meu Pai, de julho. E seja o melhor julho da nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja mudanças, milagres, avivamentos, transformações. Meu Deus, que nós venha cada dia mais se dar mais para Ti. Que venha ficar impactado, venha ficar gravado, meu Pai. Ah, meu Senhor, na mente do Senhor essa vigília, o Senhor vinha sempre lembrar de nós. Porque estarei, meu Pai, aqui nesta fé, junto com esse povo de fé, nas 4 vigílias, Senhor. Sim, meu Pai. Meu Deus, vamos arrebentar junto, para a glória do Senhor. Sim, meu Deus. Meu Deus, haja no nosso coração, na nossa massa cefálica. E nada venha, meu Pai, impedir o nosso desenvolvimento espiritual. Que nós venhamos estar atentos ao que o Senhor quer falar com a gente. Sim, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Já deixa aberto aí a palavra de 1 Crônicas. Crônicas 2:12. Mas a gente vai estar falando de Boaz, tá bom? Abra aí a passagem 1 Crônicas 2:12. Quem achou, diga amém. Amém. É primeiro, tá? Não é segundo, não. Versículo 12. Deixa aberto aí. Vou relembrar um pouco para quem está sem vir aos sábados. Vou falar bem objetivo para chegar aqui a essa passagem, amém? Amém. Nós temos falado aos sábados da campanha de Ruth e Boaz. Hoje é a 8ª. Tá chegando 12, hein? 8ª campanha. Hoje nós vamos estar no tema: quem foi Boaz na essência? A pergunta é essa. Esse é o tema do sábado. Boaz foi um judeu, um morador de Belém, que pertence à tribo de Judá. Boaz era um homem rico e um respeitador e um proprietário de terra de Belém. Vamos ler lá em 1 Crônica 2:12. Boaz gerou a Obedeu. Obedé. E Obedé gerou a Jessé. Amém?
Para quem queriam saber, houve muitas perguntas. Ah, mas foi de quem? Veio filho de quem? Tem gente que quer saber tudo, né? Da onde veio? Para quem... Mas o foco da campanha é para mudar a história de vocês através da fé de vocês. Eu não sei. A pergunta foi até que ano que ele morreu. É muito forte, é muitas perguntas. Então, Mr. Google. o foco, vamos pro foco, gente. A história de Boaz é registrada onde? Na Bíblia. Você quer saber mais? Leia a Bíblia. Porque cada sábado é um contexto, é um tema. Então não tem como um sábado sair lendo a história todinha de Ruth, de Boaz, da sogra. Então eu tô aos pouquinhos. Vamos lá? Boaz, sabemos que foi um parente de Elimeleque, marido de Noemi. Lá em Ruth 1, capítulo 1, versículo 1, você vai entender melhor. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Estou falando só de Boaz hoje, tá? Porque vai chegar a parte que eu vou deixar o Boaz no cantinho dele e vou falar do meu esposo. Vocês estão curiosos, né? Vocês gostam. Eu? Continua. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. 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 Pode ler, pastor. No dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Amém? Amém? Aí começou a história de Boaz também, não só de Ruth, amém? Porque tudo teve um contexto. Mas as pessoas, elas só querem ver o milagre, né? Mas olha só o processo. Às vezes a pessoa quer a resposta, ela quer um milagre, ela quer já, ela já quer... Oh, eu quero batismo do Espírito Santo. Começou agora a se libertar. Começou agora a buscar, começou agora a entender. Lia a Bíblia como fosse gibi. Agora que tem aquele temor, ora para Deus dar sabedoria. Aí já começou a juntar as letras. Agora eu tô entendendo. Espírito com letra maiúscula é Espírito Santo. Com minúscula é outro espírito. Então, tudo tem um processo. E assim foi a história para chegar o Boaz para ser um grande, mais do que ele já era próspero, mas a prosperidade não é só isso, é a família também, é um contexto de outras coisas. E ele encontrou ou não encontrou? Meu Deus. E ele não era orgulhoso não também, tá? Ele era, vamos dizer na linguagem de hoje, o patrão. O patrão falava direito com os seus funcionários, fazia diferença. Hoje muitos patrões aí estão pisando nos funcionários e quer respeito. O respeito dele só chega na hora quando ele paga o funcionário já pega o dinheiro e já vira as costas. Porque às vezes só atura porque precisa. Tem muita gente pisando um no outro por causa de dinheiro, por causa de posição. E não é por aí. Boaz deixou um exemplo pra gente também. Amém? Amém. Esse texto que acabamos de ler, de Ruth, de Crônicas, tudo fala um pouquinho de Boaz. Um homem honesto, um homem que descreve como fazendeiro, justo, bondoso, procurava
garantir o bem-estar dos seus trabalhadores e procurar também a se dedicar ao máximo. Às vezes a pessoa, ela quer lucros, mas não se dedica. Muito menos se dedica a Cristo, na obra de Deus, e lá fora ela quer prosperar, ela quer o máximo, quer que Deus responda o máximo, quer a resposta do máximo, mas ela não dá o máximo dela. E não é por aí. Se você quer o máximo, dê o máximo. Dê o seu melhor para Cristo. Porque Ele tem para te dar. E Ele garante, viu? Ele garante a resposta. Ele garante a tua vitória. Ele garante que esse mês de julho será o melhor mês da tua vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então diz assim. Boaz, ele viveu no período, lá em Juízes de Israel. Boaz era vamos dizer que ele era um empresário no dia de hoje, né? Boaz era um empresário. Ele tinha funcionários. E assim ele foi aonde que ele conheceu a Ruth. A Ruth foi trabalhar para ele. Amém? Amém. Então, lá em Mateus 1,15, vamos lá? Mateus 1,15. E eu não vou ler tudo não, porque eu quero falar um pouquinho do meu esposo. Ah, tô quase pulando, quase tudo, para chegar essa parte. E proteja, Senhor. Ô, vigília gostosa! Ô, meu Senhor! Tá tudo maravilhoso! Amém? Amém. Quem já achou, diga amém. Capítulo Amém. 1, versículo 15. Pode ler, pastor? Não, porque eu tô em outro Quem lugar. já achou? A letra não tá me ajudando por causa da minha vista. Vamos lá, versículo 15. Pode ler, ô evangelista, seu Júlio? Versículo 15. Isso, 1,15. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Vai mais. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Amém. Então tudo na vida existiu um gerar. Você está aqui porque você foi o quê? Gerado. Claro, da sua mãe, do seu pai. Mas estou falando da fé. Quem foi? Alguém te evangelizou. Isso é forte. Quem te gerou? Ele foi gerado também de alguém que deixou esse legado de um homem com caráter. Então nós, homens e mulheres de Deus, temos que pensar: se eu fui gerada da fé de alguém, alguém me evangelizou, eu não estou fazendo nada, eu não estou gerando. Cadê meus filhos da fé? Quantos filhos da fé você já gerou? Quantas pessoas, através do Espírito Santo, Deus, Ele fez você ser batizado, Ele fez você estar na igreja, trouxe você, te limpou, foi para você gerar. Quantas famílias Boaz ajudou, quantas pessoas ele gerou. E dali ele formou a família dele. A Ruth foi também uma grande importância na vida dele. E ele ali gerou não só filho de DNA, mas também da essência dele. Nós temos que saber e dar importância a isso, tá? Quem te gerou? Ah, foi meu pai e minha mãe. Não estou falando disso. Estou falando da fé. Quem permanece até os dias de hoje. Se ele está fora, ora por ele voltar. Não critique. Se ela está fora, busque. Ore por ela. Porque é muito triste, tá?
quem gerou a pessoa da fé e você saber que não está mais na presença. Dói. Quem tem o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. É triste demais. É ou não é? Então, vocês estão vendo as qualidades aqui de Boaz? Que não era pouca. Homem valente também. Só para ter conhecido a Ruth, não era qualquer coisa, não era qualquer um. Né, Ivanildo? Tem que ser o homem. Fazer a diferença. Para ter uma mulher de Deus tem que ter cunhão. Eita! Tem que ser de guerreiro. Negócio de igual água de miojo, em 3 minutinhos. Tem que se dedicar na fé, na oração e fazer a diferença. Fazer tirar riso dos lábios da sua esposa. De ver ela ficar contente. De ela se arrumar pensando não só em chegar à igreja, se arrumar para ele. O cartão chora, né? Oh, meu Deus, misericórdia. Ai, Senhor, me ajuda. Boaz, ele passou também a ser pai. E quando você ainda que não é pai ainda, ou se você é, o que você vai passar para a tua geração? Temos que ter nação, temos que ter raízes, temos que ter conteúdo, temos que ter propósito. Para isso Deus chamou a gente. Para fazer a diferença, não ser mais um na multidão. Amém? Amém. Ninguém tá dormindo não, coisa boa, tá até sorrindo o povo. Que maravilha! Então diz aqui, ó. Todavia, poucos falam sobre Boaz, mas Boaz, ele deixou uma grande diferença. Então, ele passou a ter família, ele passou a amar e ser amado. Amém? Amém. Boaz e Ruth, após tudo que eles passaram, eu acredito que eles passaram a ser mais humildes ainda, mais servos ainda. Sabe por quê? Só é humilde, só faz a diferença quem nunca esquece de onde saiu. O que faz eu permanecer de pé, eu me lembro da onde Jesus me tirou, da onde Ele fez o resgate. Isso faz toda a diferença. É ou não é? Meu Deus. Vamos aproveitar. Eu acho que eu vou pular todas essas partes aqui. Posso? É muito grande. Eu só vou ler lá Ruth 2, 4 ao versículo 7 para terminar, para vir pro lado do meu esposo. Ruth 2, 4, 7. Vamos, isso. Ruth, capítulo 2, versículo 4 e 7. Até o 7. Quem tá entendendo, diga amém. Amém. Quem tá pegando a visão? Amém. Amém. Ruth 2, do 4 ao 7, amém? Vamos ler? Eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: e o Senhor seja convosco. E disse-lhe ele: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Como falei semana passada, quem estava aqui no sábado entendeu, já teve a interpretação disso aqui. Essa moça era quem? Era quem? Então, para quem está em busca de uma grande mulher de Deus, tem que caçar, viu? Ela pode aparecer e pode não aparecer na tua frente,
Mas você já tem que começar a interceder, porque ela está passando a mesma luta que você. A mesma batalha. E vocês vão entender porque eu estou falando isso. Amém? Amém. Para você que está solteiro, se você está numa luta, numa guerra aí, ó, sabe que ela está passando a mesma coisa. 6. E respondeu o moço que estava posto sobre os sagadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi nos campos de Moabe. 7. Disse ela: deixai-me colher espigas. Ela queria trabalho e ajudar entre as gavelas, né? Após os sagadores. Assim ela veio e desde pela manhã, como hoje, está aqui até agora. Vocês não se um pouco que esteve sentado em casa. Vocês não poderiam estar sentados em casa? Ou dormindo? Mas Deus, Ele abençoa quem está se esforçando mais. Amém. Quem está se dando mais. Assim ela fez. Por que ela foi abençoada? Porque ela estava fazendo mais. Pela lógica, poxa, um trabalho esforçado desse. E quando eu botava não, se deixar eu coloco tijolo, areia, pedra para dentro. As pessoas passam, ficam logo, né? Esse espaço que a gente faz o trabalho, as reuniões, foi eu e a missionária que fizemos. Essa laje. Então, não tem essa. Quem quer se dar para Cristo, não mede esforço. É para ir para a vigília? Amém, tá ligado. Quantas vezes... eu vou ter que falar. Quando você não vinha à igreja, não congregava, nem pensava em servir Cristo, nem de estar fazendo a obra, quantas noitadas você ficou? Quantos gastos? Passou aí, olha, voou, viajou, foi lá em Japão e voltaram. Para Cristo vai dar o pior, por quê? É ou não é? Temos que dar o melhor para Cristo, porque muitas pessoas, elas estão deixando essa essência, estão deixando de agradar. Que, olha, tem coisa melhor que algo gostoso, sentir a presença de Deus, você se aproximar do Pai. Não tô falando de papai não, tô falando de Deus, o poderoso, Deus dos exércitos, que resolve tudo, que bota os seus adversários para correr. Esse é o Deus que está cada dia fazendo uma obra diferenciada na tua vida. Só é você deixar e fazer. Faz tua parte, que a dele, ele sempre faz. Então, tem muitas pessoas que ela não mede esforços pelo papai que ela serve. E os cristãos estão muito mole. Desculpa falar, mas é a realidade. Tem muitos mole. Não é pouco não. Tudo bota desculpa. Ih, dá não. Vamos fazer isso? Ih, vai dar. Vamos evangelizar? Não, não é melhor só ficar no... Evangelizar é muito bom na internet, é maravilhoso. Mas é melhor ainda, né, quando você olha olho no olho, quando você chega na casa da pessoa, você fica sabendo que ela estava se preparando para se matar. E você chegou não lá. andava, a gente botou a mão e começou a andar. A pessoa não andava, estava acamada em cima de uma cama, enganada pelo médico, depois passou a andar. Depois trabalha, sorri, leva o pão de cada dia e ainda vende o pão. É muito forte. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Seja fiel a Ele, que Ele vai ser sempre fiel a você, porque Ele é sempre fiel. Nunca pense que Deus não está te vendo, não está te respondendo. Alguma coisa você está dando brecha, alguma coisa você está deixando a desejar.
Porque ele cuida. Cuida ou não cuida? Cuida. Então vamos lá. Falei de Boaz, não vou ler tudo. Vamos pular essa parte? Eu vou ler tudo não, mas vocês vão lá no site, estou muito preguiçosa. Se você quer tudo mastigado, eu vou falar do pastor. Quando você tem um esposo, um homem de Deus, às vezes você pensa assim, meu esposo é muito bruto, muito grosso. Mas você pediu para ter um esposo de Deus. Você orou, você clamou, você foi pro monte, você fez campanha, aí recebeu a resposta. Mas pensando que ia ficar tudo de boa, tudo no açaí, no sorvetinho só, né? Só no passeio de mão dada, comer pipoca e ir pro cinema. Mentira. Vem guerra. Vem as suas dificuldades da adaptação. Então eu vou falar um pouco. Vai ser de raro vocês verem eu falar sobre, né, o pastor? Hoje Deus quer que eu fale. O pastor, ele, quando me conheceu, eu lembro que a forma que ele chegou foi até meio assustadora. Se quer ser abençoado, você vai lá. Apontou o dedo assim, e eu do lado dele assim. Eu olhei pra cara dele. Lá no teu castilho, orado, tal. Mas ele não falou que a benção era... E nem Deus também não falou pra mim não, que ele era a resposta, não. Te juro que Deus não falou nada. Diante de Deus eu tô falando aqui. Mas a minha mãe, antes de ele fazer esse convite, de tudo que ele comentou já aqui na reunião, no escudo, minha mãe já falava, minha filha, tem um homem lá, é o homem, tu vai casar com ele, ele tá repreendido. Tu vai. Devendo uma visita minha sogra. Tu vai ver. Quando tu conhecer ele, mas ela não dizia quem era. Eu já conhecia de vista, mas nunca tive diálogo, porque eu sempre fui entrar na igreja muda e sair calada. Nunca fui muito de conversinha, não. Muito fechada. Né, Júlio? Nunca, só pra evangelizar, que eu conversava assim, 2 em 2 evangelizando, não pode evangelizar sozinho, não. Então a gente, às vezes, conversava um pouquinho. Quando a minha mãe, quando eu chego na igreja, que eu já o conhecia ele, mas não pelo que minha mãe dizia, pelo que eu ouvia alguém dizer. Então vigia que você tem alguém, uma pessoa amada, uma pessoa querida, sempre alguém vai falar contra daquela pessoa. Vinha muita gente, chamava ele de fariseu, de filho não sei de quê. Era muito nome feio, coisa feia mesmo. Aí eu já não ia muito, só de olhar, eu não conhecia, mas o que as pessoas diziam... Geralmente os fariseus são intelectuais, né? Eu sou analfabeto. Não, e quem falava que era fariseu? Falava que ele era, mas quem era quem me dava a notícia. Por incrível que pareça, não está nem mais a presença. Então, eu falo isso pra vocês sem medo de errar. Quando você tem um propósito, sempre alguém vai criticar. Você vai criticar do teu marido, vai criticar da tua noiva, vai criticar da menina que você está conhecendo. Isso em qualquer área, pode ter sido na área profissional, vai haver crítica. E essa crítica, se você não vigiar, você dá ouvido. Quase eu estava dando ouvido, tu acredita? Aí eu fiquei pensando, e agora? Minha mãe, quando olhou pra mim, filha, deu uma catucada na reunião. Aí tá o homem lá atrás. Olha pra trás disfarçadamente. Boaz. Boaz. Tá amarrado! Amarrado! E deixa aí, bati o pé no chão, o barulho ia lá na frente, o pastor olhava assim assustado. Diabo, tá amarrado! E aquele fervor, aquela oração, aquele clamor. E eu falei, mãe,
pelo amor de Deus, mãe. É doido. É doido. Mãe, a senhora tá querendo botar em mau caminho, mãe? Tá arrependido, mãe. Olha, minha filha, é homem de Deus, não olha a aparência, não. Tem caráter, de fé. Quando ele ora, o inferno estremece. Minha mãe falava assim. Minha sogra é o terror, né? O inferno estremece, o diabo tem que obedecer. Falei, mãe, o homem tá chutando o chão, mãe. Isso não é pra mim não, mãe, tá me amarrado, mãe. Aí eu tentando sair da igreja disfarçadamente pra ele não vir me cumprimentar, eu dando uma volta, porque se eu sair, eu ia lá na metade ou lá na frente. Quando saí da igreja, tinha que ver ele de cara. E ele só sentava ali no mesmo lugar toda vez. 20 e poucos anos. No mesmo lugar, todo mundo já sabe quem é Ivanildo. Por causa do sentava no mesmo lugar. Ele podia trocar de roupa, mas todo mundo já sabia que lugarzinho era dele ali. Também ninguém sentava não, tá? Quem era doido? Pô, que colchão ele tava fazendo aquilo? E o diabo tinha que correr dele mesmo. Aí eu falei, mãe, nunca mais puxa assunto com esse homem. Fala não, mãe. Aí tô vindo, dei a volta pra passar lá. Aí saía pelo corredor, né, meio escurinho. Aí, Eu sei. pra fugir daí pra isso. E eu andava bem rápido, porque eu não ia ver quem tava atrás de mim. Puxando assunto com a minha mãe. Falei, que miséria. E eu fechava a cara e não falava nada. Aí a minha mãe, ela tava pensando em ficar em outra igreja. Aí ele, sua bênção tá aqui. Sua bênção tá aqui. Não sei o que, eu me imaginei. Um homem intrusão, tô conversando com a minha mãe, o cara se mete na conversa. E minha mãe dando mó corda, né? Puxando assunto e ele veio conversando com a minha mãe. Eu andando na frente. Pra não... A voz dele me incomodava, gente. Olha só como é que o diabo trabalha. Verdade. A voz, o jeito, o soca-soca que ele fazia na mão, que eu não entendia aquilo de jeito nenhum. E tá amarrado, e tá amarrado, e tá amarrado. Deixa eu contar! Não, vocês não sabem de nada. Isso nem Isso pega! Aí ele teve a coragem, né, de fazer o convite, como vocês já sabem. E minha mãe olhando pra minha cara, tá ligado? Aquele jeitinho dela, tá ligado? Vai conhecer sim, vai conhecer o amigo. Minha mãe sabia já que esse amigo era ele. Minha mãe nunca comentou com ele, mas ela sempre soube. E eu, crente, eu vou conhecer um amigo dele. Aí me interessou. Mesmo assim, nada. Que eu já tava. Eu tava fazendo a obra, mas eu não tava focada em vida sentimental. Eu ia, mas eu não tava igual ele, de sair da terapia, ir pro monte, nada disso. Eu só ia pra reunião e vim embora. Mas eu tava segura que um dia Deus ia honrar. Na obediência, tudo que o pastor passava lá, o propósito eu fazia. Aí chegou uma certa vez, e vocês estão bem acordados, hein? Meu Deus do céu, gostei. Aí, isso é benção. Aí quando no ônibus eu comecei a ver ele, tá escrito, aparecia Jesus no meio do deserto. E tá escrito daqui, tá escrito dali, tá escrito de lá, tá escrito de cá. E eu só concordando e ouvindo. E tome Bíblia. E Bíblia daqui do Vasco até Del Castilho. Não era outro assunto. Falou quase a Bíblia inteira. É uma hora, né? Daqui a uma hora. Pra vocês terem ideia. E eu, no meu pensamento, Esse cara aí. esse cara, meu Deus, vai. Eu nunca contei isso pra ele não, tá, pessoal? Eu tô falando aqui porque é difícil eu ficar tocando nesse assunto. Ainda mais em reunião. Aí eu falei, meu Deus, esse homem é louco. O homem tá falando da Bíblia. Eu gosto de ouvir as coisas de Deus, mas não tem outro assunto. Às vezes eu dava uma olhada pra lá, na vidraça assim do vidro do ônibus,
a dar uma disfarçada, aí eu olhava, outro versículo. Aí eu falei, mas eu tinha falado algo com Deus. Antes de tudo isso acontecer, de minha mãe arrumar minha roupa, que minha mãe botou o dinheiro na bolsa, minha mãe que escolheu a minha roupa toda, fiquei igual uma caneta, bique, de azul da cabeça aos pés. E ele gostou, incrível que pareça, ele amou. A cor preferida da minha mãe agora virou a minha também. Você pode ver pela azul. Aí, quando eu fiz minha oração, lembrei de manhã, que foi à tarde, isso. Eu falei, Deus, se esse amigo que esse cara tá querendo me apresentar, se ele, não precisa ser bonito não, mas tendo o teu caráter, sendo batizado no Espírito Santo, primeiro o assunto que ele veio falar de casamento, que eu não quero ser enrolada. Homem de Deus fala de casamento. Se for para querer enrolar, de querer fazer teste, esse papo, provinha de amor, não é comigo não. Eu boto ele para correr. O senhor me conhece. Eu já tinha falado com Deus. Aí, quando... Cadê o amigo? Ei, cadê teu amigo? Chegamos já em Del Castilho. Aí ele Teve que assistir a reunião primeiro. Aí ele falou, vamos assistir a reunião, relaxa. Olha só. O amigo Aí eu falei, cadê o amigo? E eu crente que eu ia conhecer um moreno. Minha vontade era que fosse um preto, mas ele é um preto disfarçado. Que o pai dele é negão. Não parece, mas é filho de preto. Que coisa linda. Amo de paixão. Aí o que acontece? Quando ele chegou lá, quando acabou, e o pastor lá alongando mais ainda, eu nunca vi, tava parecendo uma vigília mesmo. E não chegava a oferta e não chegava o amém nunca. Eu olhando pra cara dele. E se deixasse, ele ia ler mais um versículo, porque o pastor tava pregando. Era o Bispo Cardoso. Bispo, homem de Deus. E ele determinando que aquele ano nós ia conhecer a pessoa amada. Aquele ano Deus ia honrar a nossa vida. Aquele ano Deus ia transformar a nossa história. Aquele ano nunca mais eu ia chorar. Aí eu falei, meu Deus, cadê esse amigo esse ano? Cadê o amigo que não... E eu ali já tava sabe? E segurava a Bíblia, e eu olhava a bolsa, e eu falei, caramba, esse cara não... Será que o amigo dele se perdeu e ele tava disfarçando? O amigo dele quer muita gente, né? Deu cartilho, de repente, e não tem... Hoje tem o WhatsApp, né? Hoje tudo é mais fácil. Aquele não. Lá tinha que ser pela fé. Até pra ele me achar uma certa vez lá foi guerra, né? Mas Deus levou no meio da multidão. Aí ele teve coragem quando acabou. Quando acabou, ele veio com a cara mais lisa. Como é que foi que você falou? Fala tu. Fala! Não, aí não tem graça. É ela que tá contando? Não, mas eu quero que fale o que você falou. Todo mundo quer que você fala. Fala, pastor. Fala, pastor. Fala, pastor. Eu cheguei e falei pra ela que o meu amigo era a minha alma, cara. É a minha alma que tá interessada em você. Que cantada é essa? Aí eu tive que explicar, né, o porquê minha alma. Algumas pessoas acharam que eu contei até uma mentira, né? Como eu não trabalho com mentira, então foi a única maneira de conquistá-la, porque Rose é uma mulher muito difícil. Eu acredito que vocês devem perceber já isso. Sim. Vocês só conseguem se aproximar da Rose porque vocês têm moral para isto. Mas a Rose é uma mulher muito difícil. Ela é uma mulher séria. E pode perceber, quando ela olha para você com cara sério, já era. Você vai tentar brincar, tu vai ficar com a cara no chão e vai meter o pé porque tu não vai aguentar. Isso acontece até comigo quando ela fica séria. E eu falei para ela, olha, o meu amigo
Por isso que eu falo, meu amigo e minha amiga. O meu amigo, ele é a minha alma. Aí eu... Por quê? Porque nós somos constituídos de quê? Corpo, alma e espírito, não é? O espírito, ele não vai estar interessado nela, porque o espírito não se interessa em você. Quem se interessa um pelo outro é o quê? É a alma. E aí eu falei isso pra ela. E ali ela achou interessante aquilo, creio eu. Achei interessante, falei, tudo é na Bíblia mesmo, né? Mas corpo, alma e espírito. Só que para que eu pudesse ter certeza que ia rolar ali algo de Deus, ela tinha que me responder. Se ela queria ser uma esposa de pastor... Ali ele virou um detetive. Ou não. Foi. Aí eu na minha mente, né? Se ela falar que quer, tá ferrada. Tô saindo fora. Se falar eu quero ser esposa de pastor, eu meto o pé. E ela respondeu que não. Depois foi eu que perguntei. Não quero ser esposa de pastor. Eu falei, ganhou um ponto. A segunda pergunta, se tiver filho também... Tô fora. Tem filho? Tenho uma. Idade? 6 anos. 6 anos. Dá pra educar. Aí foi aí que a gente sentou lá em Pavuna. E eu esperando a oração chegar do que eu orei antes de sair de casa. Em Pavuna, aí eu sentei ela, pedi um cachorro quente pra mim e pra ela. Que ele ia pagar a grávida. Esperando ela ajudar, né? Mas não ajudou. Né? Dinheiro, mas não ajudou, mas ela tá certa. E eu falei pra ela, aí nós planejamos o nosso casamento. Como seria o casamento? O assunto foi esse. Ponto. Aí chegou aonde eu queria. Quando ele falou, eu quero casar, o meu casamento... Aí eu falei, o seu? Não, o nosso. Quando ele botou o nosso, aí eu lembrei da oração que eu tinha feito de manhã cedo. Antes de ir pra lá. Vamos casar assim, não vai ter festa não, tá? Vamos casar no civil. E silêncio. Tudo que eu queria. Tudo que eu desejava, ele falou. Falei, então é de Deus. Aí ele todo alegre, todo animado, né? Crente que, né? Que eu ia sorrir, ia ficar toda solta. Não. Toda, igual eu tô aqui, nada, seríssima. Super sério. Super sério. Aí eu falei, se ele tá pensando que ele vai me beijar, ele tá enganado. Se ele gosta de Bíblia, eu vou também, vou pegar firme nisso aí. Ele vai vir com Bíblia, eu vou vir também. Aí comecei a ir pros cultos com ele. Aí ele conversou com o pastor, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com o pastor orientou ele, orientou a mim. Tinha que providenciar um documento urgentemente para não enganar a menina. Isso. Tem que ser tudo no preto e no branco. Não, e eu falei para Deus, se o pastor falar sai fora, eu saio fora. Mas se o pastor falar a favor, eu prossigo. E não deixa o diabo usar ele não. Isso aí. Tá amarrado, em nome de Jesus. Aí o pastor falou... Foi eu e ele fizemos uma oração junto. O pastor falou assim, providencie o documento para não enganar a menina. Ou seja, documento para casar. Pronto. Aí, vou contar, hein? Aí... Quando ele começou a assistir o culto, eu também... Só que nós não entrávamos na igreja de mão dada, não. Né? Ele ia pro lado direito, o lado esquerdo, como sempre, sentadinho lá, e eu ia pro outro lado. Ele sentava no último banco e eu sentava no último banco. Aí começou eu a orar. Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Queima, 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 queima,
queima. Aí, o que aconteceu com a Rose? A Rose não fazia isso. Rafael, pega o meu vidrinho que tá ali debaixo, ali a gente fica comendo. Aí começaram a falar, olha só, isso pega. Aí eu falei, mãe, ele passou esse negócio aí pra mim, mãe. Negócio de ficar pisando no chão e dando um soco na mão. A minha mãe, minha filha, isso, a fé fica impactada, minha filha. Isso é de Deus, minha filha. E minha filha, deixa Deus te usar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Falei, mãe, ele quer casar. Só contei pra minha mãe. Mas não contei pra mais. E falei, mãe, só a senhora vai saber, não vai ter festa, vamos casar no civil. E a senhora vai ficar em jejum e oração, hein? E ó, a senhora não vai contar pra ninguém não, nem pro meu pai. Ela, meu Deus do céu, nem pro teu pai. Falei, esse foi o primeiro dia de conversa que eu tive com ela. Como nós conversamos, nós fizemos. Tudo que a gente conversou no primeiro dia que nós se encontrou, nós fizemos. Trabalhar no silêncio, vencer no silêncio, na fé, nada de festão. Eu queria ser feliz de ganhar almas. Então, homem de Deus, mulher de Deus, não fica enrolando em namoro não, entendeu? Aí, chegou o aniversário dele, já tava dia 25 de janeiro. 3 meses depois. Aí estava chegando 3 meses, tava faltando um dia. No dia 24, eu cheguei a conversar com a minha amiga. Cheguei, uma amiga de Deus. Olha, eu tô conversando com ele, mas eu não deixo ele me beijar não. Nós não se beija não. E ele fala, se eu tentar te beijar, tu dá um soco em mim, Rose. Eu falei, pode deixar, que eu dou mesmo. Aí, nós ali pra não pecar, pra não cair, né? Aquela preocupação de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Porque eu já era mãe solteira. Ele já tinha vindo de um relacionamento também. No passado, já tinha com 2 filhos. Aí eu falei... Aí ela falou, mas não é assim não, Rose. Aí eu falei, o pastor falou que... O pastor, eu conversei com ele essa semana com o Ivanildo. Ele falou que no namoro tem que ter, né? Tem que ter o toque, tem que ter... O toque quer dizer é ombro, é mão com mão. E um beijinho, de vez em quando, um selinho. Não, eu não dava não. Mas que namoro é esse? Eu contando pra ela lá. Ai, Rose, você é muito fechada, muito ogra. Não existe isso, Rose. Aí eu falei, então eu vou ver. Se Deus assim permitir, se ele me pedir um presente, mas não passa disso. É só um beijo. Aí chegou no outro dia o aniversário dele. Tempo de chuva, nós fomos dar uma volta. 25 de janeiro. 25 de janeiro nós fomos dar uma volta, passear um pouquinho. E conversando, conversa daqui, conversa dali. Aí eu falei, se ele me pedir, eu vou dar. Um beijo. Um beijo. Não pode passar. Um beijo só. Aí, quando ela tava chegando pra me levar pra casa já tava no meio do caminho. Aí ele falou, ô Rose, meu aniversário é hoje. Eu não dei nada pra ele, a não ser esse beijo. Aí ele, bem que merecia um beijo, né? Aí eu... 3 meses depois. 3 meses! Só de conversa, oração, Jejum, propósito. monte, caminhada. Eu acordava, ele me acordava pela mente, você acredita? Acorda ela pra orar 3 horas da manhã, e ela 3 horas da manhã. Porque não tinha WhatsApp, gente, tinha isso não. Era relacionamento mesmo com Cristo, com o Espírito Santo. E quando ele falava que queria eu para poder conversar ou para levar uma comidinha para ele, que ele sempre trabalhou com obra, eu aparecia lá. Ele falava com Deus na mente e eu ia lá. Falei, tu tava querendo que eu viesse, né? Queria me ver, né? Tu queria me ver, né? Aí eu já levava a comidinha já enroladinha no pano de prato, quentinho para ele. Não era não? Isso já no namoro. Eu levava para ele na obra. Sempre levava. Eu levava, às vezes, um suco, um refrigerante.
Aí eu levava pra ele falou, caramba, eu tava mesmo, tava querendo te ver. Ai, que louco, que lindo, coisa linda. Aí Você gosta. então, olha, tudo na fé. Tudo com o Espírito Santo ali, ó, direcionando, faz isso, faz aquilo. Ó, porque relacionamento quando dá certo é quando tem o Espírito Santo. Porque ele te faz você entender ela entender você. Então eu comecei a falar pro Ivanildo assim, nós não vai demorar não. Eu acho que um máximo 1 ano. Vai ser namoro, noivado. Aí, vamos noivar. Né? Depois do beijo, já ficou aquela agonia de noivar. Não, vamos noivar, Rose. Eu falei, então, primeiro tu vai ter que ir no meu pai. Eu falei, antes de noivar, falei, não, primeiro tu vai ter que ir lá pedir um coroa. Antes do beijo tinha que falar com o velho. Aí ele falou Meu assim, Deus. como é que eu vou falar, Rose? Toma coragem, tu não é aí o fortão? Vou falar o quê? Bota o cão pra correr? Não, tu vai chegar lá e você vai falar direito com meu pai. E chega direito. Meu pai, ele é muito próximo, sempre foi muito próximo a mim. Aí eu falei assim, não, ele não vai fazer nada não, cara, vambora, vamos lá. Aí no meio do caminho, eu critiquei de que ele não ia, e aquele dia ele resolveu ir lá falar com meu pai. Aquele dia ele falou, não, eu vou, vamos lá, Rose. Aí, tomei coragem, desci do monte agora, contigo, me deu coragem. Agora eu tô cheio de coragem, agora eu vou lá. Aí nós foi. Vou fazer o velho beber água com açúcar. Vou fazer o coroa, vou fazer aquele velho tomar água doce. Com garapa. E não bebeu mesmo? Chegou lá, se apresentou e falou. Aí meu pai logo tocou no assunto, que ele falou, eu não tô prometendo nada pra sua filha, não. Não tô prometendo castelo, dinheiro. Mas a sua filha vai ser... Aí meu pai falou, ela tem uma filha. Aí ele falou, mas não tem problema. Qual o problema de ela ter uma filha? Aí ele começou a falar daquele jeitão que vocês sabem que o pastor fala, né? Bem, né? Duro. Bem duro, bem áspero, bem afiado. Bem grosso, bem assim. Eu vou fazer ela feliz, não precisa ficar preocupado não. Ela tá em boa, irmão. Aí meu pai começou a coçar, botar a mão no peito. Acho que a pressão dele ali foi pro beleléu. Aí minha mãe já gritou, dá água doce pra ele! Ali meu pai teve certeza que ia perder a pretinha dele. Que eu não ia poder ficar... Não assim. Só o pai, mas toda a prole, né? A forma que eu sempre fui com ele, de brincar, de zoar. Porque assim, quando nós casa, nós vai cuidar mais da família, né? Não que eu deixei de amar meu pai, mas ele não tinha mais aquela liberdade de menina, né? De mutar na cacunda dele. Não tinha mais isso. De dar tapa nele. Não tinha mais. Eu fiquei mais, né? Amadurecida. Aí, meu pai, então tá bom. Vou pro meu quarto. E ali, daquele dia pra cá, meu pai começou a ficar mais fechado, mais reservado. Até comigo mesmo. Mas aí ele pediu... Chamava de cara. Esse cara aí, não sei não. Mas para a honra e glória de Deus, quando o relacionamento é de Deus, tem propósito. Teve propósito, teve vigília, teve caminhada. Pela madrugada. Quantas vezes nós íamos andando até Xerém, quantas vezes fomos da pra cidade de madrugada. Tudo pra gente ser feliz, pra gente ter uma base. E embaixo de chuva, né, Rose? Não só casar, mas estabelecer o casamento. Esse é o foco de um homem de Deus. Ter uma vida estabelecida, raízes, formar um casamento amadurecido. Então, tudo que eu fazia com ele é em prol da nossa vida espiritual. Até hoje. Nosso casamento, nosso ministério. E eu não via limite. Minha mãe já sabia. Eu falei, mãe, eu vou orar lá. Pode, mãe? Pode, minha filha, pode ir. Lá é lá no monte. Aí minha mãe, aí eu falava assim, quando eu chegava, mãe, cheguei. Ela, minha filha,
eu confio naquele homem de Deus com o olho fechado. Porque eu sei que você está na mão de Deus e na mão do homem de Deus. Eu falei, não, mãe, estou na mão dele ainda não. Calma aí, ele não casou comigo. Eu falava com ela, não botou aliança ainda. Não, nem assim não, mãe. E quando casar, o pastor pode falar que eu estou na mão dele. Então eu estou na mão de Deus. E nisso minha mãe tinha certeza que eu ia casar com ele. Por isso que mãe determina coisa boa para os seus filhos. Mãe, pai, Mães determina. e pais, né? Pai, confessa coisas boas, vai ser feliz, vai pregar a palavra. Minha mãe sempre pregou que eu ia pregar no altar. Sempre dizia Quando eu era isso. criança, minha mãe dizia que eu ia ser crente. Entendeu? Então eu digo uma coisa para vocês. Se você ainda não tem um Boaz na sua vida, lute para ter. Mas não fique esperando. Ah, mas já tô com 40, 50. Se você é mulher, espera a sua Ruth que tá chegando. Mas faça alguma coisa. Não fica só assistindo culto, não. Porque eu não ficava só assistindo culto. Eu fazia sempre além, fazia sempre algo mais. Sempre fui de propósito, não ficava esperando o pastor falar de propósito, não. Eu sempre procurava fazer mais. Era para cirurgia, era para isso, era para aquilo. É um jejum de Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre fazia algo. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu posso dizer que eu tenho um Boaz. Eu tenho um homem de Deus do meu lado. Porque o relacionamento de homem e mulher de Deus, quando é de Deus, cresce junto. Amém, pessoal? Desenvolve junto. Vocês vão crescer junto. Amém? Olha só o que a Jesus Bíblia, abençoe. a Bíblia diz sobre Boaz. Ruth 2, versículo 14. Olha só. É muito gostoso você ouvir uma história verídica. Mas quando você vive ela, é melhor ainda. E vocês podem viver, vocês que estão aqui nesta madrugada, você que está ouvindo a gente. Talvez você está se deslumbrando de alegria, de paixão pelo conto da missionária, do relato de vida dela, da história dela. Mas você também pode ser feliz, meu amigo. Basta você ter um coração generoso, uma alma generosa, para poder deixar outra pessoa cuidar de você. Se você não deixar outra pessoa cuidar de você, você nunca vai ser feliz. E não pense que foi essa maravilha toda, não. Veio os espinhos, veio as guerras, que mais pra frente ela pode contar isso, porque nós estamos na campanha de Boaz qual? 8 de Boaz. Então corre o risco dela contar também os contra que aconteceu. Olha só o que está escrito no 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: vem para cá, coma do pão molhado e molhe o seu bocado no vinho. Olha, não era todos que podiam molhar o bocado no vinho. Isso aqui é algo só para nobreza. Mas Boaz não conhecia Ruth. Boaz não sabia quem é ela, mas o Espírito Santo sabia. Sabia. O Espírito Santo encheu o coração dele de amor por Ruth instantaneamente. Aí diz assim no versículo ainda: ela se assentou ao lado dos ceifeiros de Boaz e lhe deu grão tostado de cereais. Ela comeu até o quê? Ficar o quê? Satisfeita. Meu amigo e minha amiga, se você tem um relacionamento, ele tem que te trazer satisfação. Verdade. Ele tem que te trazer prazer. Se não está trazendo prazer, é porque você não está fazendo nada. Não adianta você querer colocar a culpa no teu cônjuge. Não adianta você querer colocar a culpa na tua mulher. O que você está fazendo? Você viu um pouquinho da história? O que você está fazendo para ser feliz? Ah, pastor, eu jejuo.
Uma hora. Se tu conhecesse a história. Uma hora já com a panela na mão, querendo comer um panelão. Aí olha só o que a Bíblia diz no 15. Ainda aqui, né? Tostado. Ela comeu e ficou satisfeita e ainda sobrou. Você vai ver no final o que ela fez com essa sobra. Aqui estava a vitória de quem? Ruth, a sobra. Sobra. A sobra. Pagou tuas contas, pagou tudo, sobrou aquele pouquinho. Aqui tá o resultado do milagre. Vamos ver? Aí no 15. Quando ela se levantou para ir apanhar espiga, Boaz deu o quê? Esta ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espiga até no meio do feixe, e não seja rude com quem? Com ela. Então quer dizer, ele já passou a amar Ruth. Não deixou ninguém mexer com ela. Olha, vamos ver. Olha a generosidade desse homem. Deixe que ela apanhe espiga até o meio do feixe, e não seja rude com ela. No 16. Tire também alguma espiga do feixe e deixe cair para que ela apanhe e não se repreenda. Viu? Você sabe o que é tirar do feixe? É algo que já estava separado para ser o quê? Vendido. Não pode tocar. Os mendigos, Ruth era uma mendiga, tá? Se tu não sabe. Os mendigos, na época, os necessitados, ele só podia pegar o que estava no chão. Mas ele também deu ordem para que ele pudesse pegar o que estava no saco. E ele também deixa cair algumas também para ela pegar. Olha a generosidade deste homem. Ele já estava de olho. Para você ter uma grande mulher, você tem que ser um grande homem, meu amigo. Eu não sou nada, mas eu tenho uma grande mulher e procuro ser um grande homem. O que é um grande homem? Grandão? Não, caráter. Se tu não tem caráter, meu amigo, tu tá lascado. Mamãe já dizia, esse daí tem caráter, casou com uma, vai até o fim. É que nem golfinho. Não tem olhos para outra, não tem sentimento para outra. Esse camarada aí vai até o fim. Rose, não se preocupe com isso. Isso tu gosta de preto, né? Assim, roupa preta. Não se preocupe com isso, Rose. Então, para que você possa ter uma vida sentimental, um casamento sentimental abençoado, você precisa ser generoso, pessoal. É verdade. Você tá entendendo? Porque se você não fosse... Você acha que quando eu conheci a Rose, eu cobri ela de todas as despesas dela? Eu assumi todas as despesas dela. E ela era minha namorada. Até as dívidas, né? Dívida, colégio particular da menina, tudo. E ela também cobriu as minhas despesas. Ela que lavava a minha roupa. Amém? Amém. Aí, quando ela passava pelo processo de as panelas emborcadas, aí o que a gente fazia? Ela vinha, eu levava ela e ela voltava comigo para poder comer do meu bocado. Tudo no respeito. Eu dividia a minha comida com Rose. E tinha que ser meio a meio. Minha mãe colocava a minha janta, porque quem é que estava me alimentando na época? Minha mãe. E eu pegava e dividia com ela. É o que você vai ver aqui. Até o ovo era na metade. Será que você tem dividido o teu bocado com o necessitado? É isso que você tem que ver, pessoal. Às vezes não aconteceu o que você deseja aqui na tua vida sentimental, é porque você não tem aprendido a dividir. Tudo é só pra ti.
ti, para você. Olha só a generosidade deste homem. Aí no versículo 16, diz assim, vamos 17. E assim Ruth esteve apanhando espiga naquele campo até a tarde. Não era preguiçosa. Ela trabalhava. Em outras palavras, tem que jejuar pelo teu casamento, tem que estar em oração pelo teu casamento, tem que estar em oração pelo teu relacionamento. Ah, mas eu sou solteiro. Se tu quer uma mulher de Deus, tu tem que começar de agora. Se você falar pra mim, eu achei um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não fez nada, não fez um voto, não jejua, não ora, não pede a Deus direção, não foi Deus. Foi você. Foi você. Quando é de Deus, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. O que é enriquecer? Tudo progride. Tudo que os dois juntos fazem vai progredir. Tudo que os dois fazem dá certo. Tem que dar. Tem que falar a mesma língua. Não tem essa, é meu salário. Tanto é que me sustentou durante 2 anos. Eu gostei. 2 anos, ganhou tanto dinheiro que não posso nem falar os valores para vocês. Muito dinheiro. Com o trabalho dela, que muitas das vezes muitos ignoram. Muitos acham vendedora, mas ela e cuidou de mim direitinho. Amém? Amém. Cuidou de mim direitinho, de uma forma. Não ficou nenhuma soma de que Deus que abençoou ela para cuidar de mim naqueles 2 anos. Então a Bíblia diz que Boaz era um homem generoso. Mas você também vai ver na Ruth generosidade. Aí diz assim, até a tarde. Depois do 17, debrulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Trabalhou mais do que as servas. Arrebentou. Mulher trabalhadora. Aí no 18, ela pegou o cereal e voltou para a cidade. Você vê que para a cidade significa que ela morava longe. Então ela teve que levar aquelas sacas sozinha. Nas costas. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto cereal ela havia conseguido, apanhado. Ruth também deu para a sogra o quê? O quê? Bora, pessoal, me ajuda aí. No 18, vou ler de novo. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu quantos cereais havia conseguido, apanhado. Ruth também deu para a sogra a comida que sobrou. Viu? Às vezes você paga a tua conta, resolve teus problemas, sobra. Mas será que você tem coragem de pegar e fazer um votozinho particular? Não precisa o pastor, a missionária falar. Tu e Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes eu pegava um mutante, não era nem o que sobrava. Eu pegava tudinho, colocava. Me chamavam de louco. Nem o pastor sabia. Nem o pastor sabia. Aí às vezes ele queria falar na reunião, eu... Não me identifique. Não me identifique. E hoje Deus ele tem nos honrado. Amém? Amém. É atitude, pessoal. A passagem que eu não li, você leu. Aí, olha só. Amém. A sobra, ela dividiu com a sua sogra. Ela comeu, se satisfez
E olha só. Ruth também deu para a sogra a comida que havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Aí no 19, então, olha a benção aí agora. Então Noemi perguntou: onde você colheu hoje? O que você fez hoje? Deus pergunta para você. Para mim, diz o Senhor. O que você fez hoje? Gente, palavra por palavra você só vai receber palavra de volta. Atitude, sangue sacrificial, chama o milagre. Você tá pensando que para mim ter esse casamento maravilhoso com essa mulher maravilhosa foi uma coisinhazinha? Foi por causa da minha sogra indicou? Você não tem nem noção do que a gente já fez. Para você ter ciência, nós temos mais de quase 15 livros escritos sobre a nossa história. E se você for ver os meus livros, só tem propósito. Jejum, 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 jejum. Ó, propósito de hoje. Ó, hoje é monte, hoje é isso. Hoje é janela do céu aberto. Riam de mim. Tem um pastor que riu de mim. Hoje ele é pastor, ele não era. O cara é doido, o cara bota lá no teto do quarto dele uma janela, um desenho de uma janela, e tudo que ele deseja ele botou na janela. A nossa fé. Ele riu de mim. E hoje eu estou aqui. Responsável pelo apoio aos soldados feridos, responsável pelo 3 em 1, é responsável pelo o apoio aos casais feridos, responsável pelo Gideão junto com vocês. Nesta madrugada gostosa, tendo a primeira vigília do apoio aos soldados feridos. E com a minha rainha. Perdi muitos amigos, perdi muita gente, mas eu não perdi o principal. Perca amigos. Amigos entre aspas. Perca amizade, mas não perca comunhão com o santo. Perca uma noite de sono, mas não perca comunhão com o santo. E a Bíblia diz que depois que a sobra ela deu para a sogra, porque a sobra muitas das vezes não é um lixo, tá? A sobra muitas das vezes é algo valiosíssimo, porque Jesus, quando ele deu os 5 pães e 2 peixinhos, a sobra foram 12 cestos que voltou para Jesus, porque aquela comida era do Senhor Jesus, tá? Não, pastor, é do menininho. Não, se você ver, são 4 o quê? Evangelho. E dentro de um desses evangelhos a comida era de Cristo. Ele pegou a comida dele e deu para o povo. Ele não ficou preocupado o que ele ia comer amanhã. E sobrou quantas para o Senhor Jesus? 12 cestos cheios. Então, para de ser fracos, de ser egoístas, e lute pelos seus ideais. Amém? Amém. Aí olha só o que diz. 19. E Noemi perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Colheu e trabalhou. Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade, não é isto? Ah, tá diferente? Lê o que está escrito aí para mim então. O 19. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. E disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Ponto. Generosidade de Boaz. Aí no 26, no 20. Então Noemi disse à sua nora:
que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. Entendeu, Paulo? A sua generosidade foi abençoada. Deus, ele vai te honrar pelo que você fez. Aí diz assim, ó: que não deixou de ser bondoso para com os vivos e nem para com os mortos. Até os mortos é abençoado. Você sabe que morto é esse daqui? Quem sabe? Não sabe? Morto no sentimento, morto sem amor, morto Na fé. na fé. Aí diz assim, ó, pra gente fechar com chave de ouro. E Noemi acrescentou: este é o homem este homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatador. Amém? Amém. Então, quem é que te resgatou? Senhor Jesus. Ele não deu a vida por você? E você não está dedicando um culto para Ele? Sim. Amém? Amém. É o culto do Espírito Santo, é a vigília do Espírito Santo. E Deus, ele vai fazer proeza na tua vida. Amém? Amém. Missionário. Vou terminar aqui. E vamos pro... Vamos buscar. Vamos buscar. Não, vamos comer. Porque Eu tô com 3 fome. Não, 3 horas vai ter o... Meu Deus. Mas